Olá, futuro engenheiro da Marinha do Brasil. Hoje vamos resolver juntos a questão de número 8 da prova de 2017 de Engenharia Elétrica, que é do assunto de distribuição e proteção. Não se esqueça também de baixar nosso plano de estudos personalizados para o CP100 e curtir esse vídeo, para nos motivar a gravar mais aulas e continuar ajudando você a conquistar sua aprovação. Bora lá então? Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai fazer uma questão de distribuição e proteção. É uma questão da prova de 2017, questão número 8. É uma questão bem interessante porque a gente vai fazer um projeto, né? A gente vai projetar a instalação de dois motores. E para isso a gente vai usar algumas tabelas. E o que a gente precisa relembrar aqui? Existem dois métodos, né? Para a gente dimensionar os condutores. Um deles é o método da capacidade, então, capacidade de condução de corrente, né? Então, a gente faz o dimensionamento desses condutores usando essas tabelas 1, 2 e 3. E para isso, a gente faz um cálculo inicial, né? Aqui, em função da potência, então, a corrente é igual a potência sobre a tensão, isso aqui é aproximadamente, e a gente vai encontrar o que a gente chama de corrente nominal do projeto, ou corrente de projeto, né, sendo mais purista nos termos. Só que essa corrente, ela precisa ser corrigida, que a gente chama corrente e linha de projeto. Por quê? Repare que o valor da temperatura aqui, a temperatura ambiente é de 40 graus. Mas as tabelas aqui, elas foram feitas para 30 graus. Então a gente precisa corrigir isso, porque vai ficar mais difícil dos condutores dissiparem calor. Então a bitola dos condutores tem que ser um pouco maior. E para isso a gente usa alguns fatores. Então a gente calcula aqui a corrente de projeto e aí tem o que a gente chama de fator de correção de temperatura, né? Um outro ponto também é o que a gente chama de fator de agrupamento. Ou seja, eu tenho um eletroduto, né? Então, um eletroduto. E neste caso, esse eletroduto aqui, então, temos aqui o eletroduto. E esse eletroduto, ele vai carregar dois circuitos trifásicos. Então, tem um circuito trifásico aqui vermelho e eu tenho um outro circuito trifásico aqui azul. Então, dentro do eletroduto tem 6 condutores carregados. Ou seja, há de se concordar que essa maior quantidade aqui de condutores vai dissipar mais calor. Ou seja, se eles estão produzindo mais calor, vai ser mais difícil o calor ser dissipado aqui, né, pelo eletroduto, né? Então, para isso, a gente precisa corrigir também o que a gente chama de fator de agrupamento. Quanto mais circuitos agrupados eu tiver, maior terá que ser a bitola. Então, é a correção pelo fator de agrupamento. Este é o método da capacidade de condução de corrente. Então, a gente usa esses termos. O segundo é a queda máxima de tensão. A gente não quer que a tensão, né, o circuito está aqui no ponto de tomada dele, e aqui a carga, e aqui ela vai ter uma distância L, e o condutor real, ele vai perdendo, né? Ela vai ter um ΔV aqui de tensão. E se a gente não dimensionar isso aqui corretamente, a queda de tensão aqui na carga pode ser muito alta. E às vezes a minha carga nem funciona da forma correta. Então a gente precisa dimensionar também para que esse valor aqui da queda de tensão seja a mínima necessária. Tá ok? Então a gente tem que usar esses dois termos. Essa questão ela divide, né,
ela divide em letra A e letra B essa condição. Num circuito real, num projeto real, a gente pega a pior condição. Às vezes, pelo dimensionamento aqui da capacidade de corrente, eu encontro uma bitola e pela queda máxima de tensão eu encontro uma bitola um pouco maior. Então, a gente sempre usa a bitola maior, tá bom? Então, a parte teórica inicial que a gente precisava relembrar era esta. Agora eu vou criar uma nova página e a gente vai começar a responder o exercício, tá bom? Bom, a gente precisa dimensionar os circuitos aqui dos dois motores, né? Então vamos começar aqui pelo motor 1. Então eu tenho aqui motor 1. O primeiro ponto é calcular a corrente, né, do projeto, sem ser a corrente corrigida. O motor 1, ele tem uma potência de 10 CVs. Então, a potência dele vai ser 7.360 watts. A gente sabe que essa potência CV é a potência no eixo, ou seja, a potência no eixo é igual a 7.360. E a gente sabe que o rendimento do motor ele é dado pela potência do eixo sobre a potência elétrica. Então, a potência no eixo é a potência elétrica. É um circuito trifásico, então eu uso raiz de 3 vezes a tensão de linha vezes a corrente do projeto, né, que é o que a gente quer calcular, vezes o fator de potência. Então aqui a corrente de projeto vai ser dado pela potência do eixo, certo? Sobre raiz de 3 vezes a tensão de linha vezes o fator de potência vezes o rendimento. Então aqui a gente consegue calcular a corrente de projeto desse motor. Então a corrente de projeto vai ser igual à potência do eixo, que é 10 CVs, então 10 CVs vezes 736, sobre raiz de 3 vezes a tensão, que é 220 volts, o fator de potência, que é 0,8, e o rendimento, que é 0,9, ou 90%. Então, a corrente de projeto aqui do motor 1, vou colocar a corrente de projeto 1, é igual a 26,83 amperes. Agora, eu preciso corrigi-la, né? Eu preciso corrigir essa potência, né? Essa corrente. Então, a corrente I', projeto 1, vai ser 26,83 sobre... Aí, a gente vai usar as tabelas 1, 2 e 3. O primeiro passo é corrigir aqui o fator de correção de temperatura. Se a gente olhar lá no caput do exercício, lá ele fala que a temperatura é 40 graus. E aqui a gente está usando 30. Então, eu venho cá na temperatura de 40 graus. Ele fala que o condutor é o XLPE, né? Ele também fala, ele cita esse exemplo. Então, o valor que a gente vai usar é 0,91. Então, é exatamente esse valor aqui, ó, 40 graus, né? Que é a temperatura, e o tipo do condutor, que é XLPE. Então, a gente coloca aqui o fator de correção de temperatura, que é 0,91. E o fator de agrupamento, a gente tem dois motores que vão usar o mesmo condutor, certo? A gente tem um eletroduto, né? Então, a gente viu que tinha um eletroduto. Aqui tem um eletroduto. E nesse eletroduto tem um circuito 1 aqui e tem o circuito 2. Então, o número de circuitos não é o número de condutores. O número de circuitos é 2. Portanto, o fator de agrupamento é 0,08. Então, o fator de agrupamento aqui é 0,8. Portanto, a corrente de projeto 1 vai ser igual a 36,85 amperes. E agora a gente precisa saber a bitola do circuito 1. A gente sabe que é um circuito de trifásico. Então, a gente olha aqui, trifásico é 3 condutores, então
A coluna que a gente vai olhar é esta daqui de 3 condutores. E a gente vê qual é aquele que tem a capacidade de conduzir pelo menos 36,85. Então a gente vê que esse de 40 aqui consegue, né, o mais economicamente viável. A gente poderia, por exemplo, escolher de 6, de 10, que todos eles conseguem. Mas o mais economicamente viável é esse aqui de 40. Então a bitola, a seção nominal vai ser 4. Então, para este aqui, que é o circuito 1, a bitola é de 4 milímetros quadrados. Então, aqui vai ser 4 milímetros quadrados. Bom, esse aqui em vermelho que a gente acabou de fazer, esse aqui é do motor 1, né? Então, a gente chegou nesta bitola aqui. Eu vou separar aqui só por questões didáticas. Então, eu vou fazer uma separação para a gente calcular aqui toda a letra A somente numa página. Então, agora a gente vai fazer do motor 2. E o motor 2, eu vou usar uma cor azul para destacar os pontos, tá bom? Então, o primeiro passo é a gente calcular a corrente de projeto. E aqui eu não vou fazer novamente toda essa dedução que a gente fez aqui por motor 1, porque é a mesma coisa. Então, a gente sabe que a corrente de projeto vai ser igual à potência do eixo, né, sobre raiz de 3 vezes a tensão de linha, fator de potência, rendimento. Então, a corrente de projeto vai ser igual à potência do eixo 15 CV vezes 3,736 dividido por raiz de 3 vezes 220 vezes o fator de potência, que é 0,8, vezes 0,9. Portanto, a corrente de projeto do motor 2 vai ser igual, então aqui, 40,24 amperes. Agora a gente precisa fazer a mesma coisa, né? A gente precisa corrigir. Então, I' de projeto 2 vai ser igual a 40,24 amperes sobre. A gente vai corrigir novamente, então, aqui pela temperatura. Então, a gente vai usar exatamente os mesmos valores. Vou colocar aqui, o condutor é o mesmo, a temperatura é a mesma, então o fator é o mesmo. Então, aqui para o fator de temperatura também é 0,91. E para o fator de agrupamento a mesma coisa, são 2 circuitos, então o fator de agrupamento é exatamente o mesmo, né? 0,8. Portanto, a corrente linha do projeto 2 vai ser igual a 55,27 amperes. Então, a bitola do condutor 2 agora vai ser diferente. Ele também possui 3 condutores. Ele também está nessa coluna, só que a gente vai precisar utilizar uma bitola maior, uma que tem capacidade de pelo menos 55,27. A gente vê aqui que a de 6 milímetros quadrados conduz apenas 52, então a gente vai ter que passar para a próxima aqui de 10 milímetros quadrados, que tem uma capacidade de até 71 amperes. Então, para a bitola 2 também, para o circuito 2 também são 3 condutores, só que a bitola é de 10 milímetros, né, que ela consegue aqui até 71. Então, para a bitola, pelo método da capacidade corrente, é 10 milímetros quadrados. Então, esse valor aqui é o do dimensionamento para o motor 2. Tá ok? Bom, pessoal, essa era a letra A. Vou criar uma nova página para a gente fazer agora então a letra B e depois a gente compara esses valores, tá bom? Então vamos fazer aqui a letra B e para fazê-la a gente vai precisar do auxílio da tabela 4. Para isso, se a gente lembrar da corrente de projeto, né, do circuito 1, corrente de projeto do motor 1 era igual a 26,83 amperes. E a corrente de projeto do motor 2 era igual a 40,24
0,24 amperes. Essa aqui não é a corrente linha, não é aquela corrente corrigida, tá ok? A gente usa a corrente a corrente de projeto mesmo, sem correção. Por quê? Porque essa é a corrente que passa pelo condutor, que será responsável pela queda de tensão. A gente sabe que a queda de tensão ela é proporcional à corrente que passa pelo condutor. Aquela corrente corrigida, ela tem muito a ver com a capacidade, né, do condutor dissipar calor e a sua proteção resistir ao calor. O cabo resiste, o que não resiste é o isolamento, né? É a proteção. Então aquilo lá é meio que para dimensionar, ele é mais para dimensão, né, de suporte ali da capa protetora de isolação do condutor do que do próprio condutor em si. Por isso que a gente usa a corrente aqui de projeto sem ser a corrente corrigida. Então como que a gente vai fazer aqui? Eu vou usar a mesma questão, né, de cores azul e vermelho para a gente não confundir. Então aqui do motor 1 a gente usou azul, certo? E do motor 2 a gente usou uma cor vermelha. Então como que a gente vai fazer? Essa dimensão de corrente a gente calcula uma constante K, que ela é dada pela variação aqui, queda de tensão. E essa queda de tensão eu posso escrever ela como um percentual, geralmente chama E percentual, vezes a tensão sobre o comprimento, vezes, né, e esse comprimento tem que ser em quilômetro, sobre a corrente. E esse K calculado aqui, ele tem que ser maior do que esse K aqui. Então vamos calcular primeiramente o K para o motor 1, né, K1. A gente sabe lá do caput da questão que ele fala que essa queda máxima não pode ser maior do que 2%. A tensão é 220 volts, né? E os motores estão instalados a 20 metros. Só que tem que ser em quilômetros. Então 20 vezes 10 a menos 3 quilômetros. Vezes a corrente, que é 26,83. Então K1 vai ser igual a 8,2 volts quilômetro por ampere. Então, a gente pega esse valor e vai comparar aqui, ó. Esse circuito é trifásico, então a gente tem que achar o próximo valor aqui que é menor do que K.2. 20,3 é maior do que K.2, que 8.2. 12,7 é maior do que 8.2. 7,9 é menor do que 8,2. Então, esse aqui é o primeiro valor que serve para a gente. Então, esse 7,9, então a bitola desse condutor vai ter que ser pelo método aqui, bitola aqui do motor 1 vai ter que ser igual a 4 milímetros quadrados. Então, para o motor 1, pelo método da máxima queda de tensão, é 4 milímetros. A gente vai fazer a mesma coisa para o motor 2. Então, eu vou procurar aqui um K2. E os valores são praticamente o mesmo, né? 2% vezes 220 volts. A distância, né? O comprimento do circuito, 20 vezes 10 a menos 3, que é 20 metros, mas a gente precisa transformar para quilômetros. Vezes a corrente, que é 40,24. Então, esse K2 vai ser igual a 5,5 volts por quilômetro ampere. Então, se a gente comparar esse valor de 5,5, a gente vê que o próximo aqui que atende é 5,3, que é o menor valor, né? É o primeiro valor menor do que 5,5. Então, a gente escolhe ele aqui. Então, 5,3 aqui. E a bitola correspondente é de 6 milímetros. Então, a bitola aqui, pelo método da máxima queda de tensão, é igual a 6 milímetros quadrados. Então, aqui para o motor 2, tem esse valor.
A questão B está respondida aqui, porque a questão não pediu para a gente fazer essa parte que eu vou fazer aqui agora. Mas, só para complementar a questão, deixa eu traçar uma observação aqui. Para o motor 1, então aqui, pelo método da corrente, para o motor 1, a gente projetou um cabo de 4 milímetros quadrados. Pela queda de tensão, essa bitola 1 também foi de 4 milímetros quadrados. Portanto, para o motor 1, a gente vai usar uma bitola de 4 milímetros quadrados. Para o motor 2, pelo método da máxima condução de corrente, a gente usou aqui uma bitola de 10 milímetros quadrados. E pelo método da máxima queda de tensão, essa bitola foi de 6 milímetros quadrados. Então a gente usa aqui o pior caso. Então para o motor 2, o correto é a gente usar um condutor de 10 milímetros quadrados, ok? Então, para o motor 1, essa aqui é que atende aos dois critérios, né, de 4 milímetros, e para o motor 2 tem que ser uma bitola de 10 milímetros para atender aos dois critérios, ok? Pessoal, essa era a questão de hoje, espero ter ficado claro, espero ter ficado entendido. Até um próximo vídeo, tchau!